Graça e paz, igreja. Amém. Antes de entrar na mensagem, eu queria primeiro dizer, novamente, hoje de manhã já disse e agora também, continuamos felizes, né? Eu disse que eu e a Amanda estávamos felizes por estar de manhã com vocês e nós continuamos felizes, né? E desejosos de que Deus faça a vontade dele em nossas vidas, tanto em minha vida, minha esposa, minha filha, quanto na vida de cada um de vocês. Esse é o nosso desejo, bom? E antes, eu queria apresentar para vocês, para quem ainda não conheceu, a minha família. Pode colocar ali para a gente? Olha só. Eu e a Amanda, agora dia 10, a Maria Sofia completa 3 meses. E nós temos ali a Neguinha e a Meg. Eu disse hoje de manhã que eu iria contar a história da Neguinha e da Meg para vocês, porque quiser deixar apagado, pode deixar, não tem problema, não me atrapalha aqui, tá bom? Assim, nós nos mudamos a Toledo e era só eu e a Amanda, recém-casados, e a gente disse, vamos pegar um cachorrinho? Vamos? Ah não, depois morre, se apega, sofre, aquela coisa toda. Então tá bom, não vamos pegar. Aí de repente lançaram lá no Facebook, tem uma instituição que cuida de cachorros lá em Toledo, acho que é a Afocato. Daí eles colocaram uma foto da Meg, né, bebezinha lá. Eu falei assim, Amanda, vem cá ver. Vamos adotar? Vamos. Daí a gente foi lá e adotou a Meg. Só que é o seguinte, não sei vocês, mas quando a gente pega um cachorrinho, um bichinho, né, qual é a crise? Que nome vai dar? Né? Daí eu falei assim, olha, minha mãe tem uma gata que chama Meg. Aí a Amanda falou, puxa, bom nome, vamos pôr Meg? Vamos. Ficou Meg, então a Meg. Só que aí alguns meses depois a gente ganhou aquela Border Collie, ela tá um pouquinho grande, né? Aquelas que estão deitadas não dá para perceber, mas ela é assim, desse tamanhão, assim, muito brincalhona, inteligentíssima, tá? Nós ganhamos a Border Collie, né? Porque todo mundo precisa de um amigo, não é? E aí a gente arrumou uma amiguinha para a Meg. Aí entrou a mesma crise. E agora, que nome que a gente vai dar? Neguinha. Aí a Amanda falou assim, bom, já que você colocou Meg por causa da gata da sua mãe, minha mãe tem uma cachorra que chama Neguinha. Ah, tá aí. Ela é pretinha, né, e tal. A gente não sabia muito bem como é que ia ficar o pelo dela. Então vai, vamos pôr Neguinha? Vamos pôr Neguinha. Ficou Neguinha. Então a moral da história é essa. É Meg por causa da gata da minha mãe e Neguinha por causa da cachorra da minha sogra. Não é nada pejorativo não. Eu amo minha sogra, tá bom? E essa, então, é a nossa família. Se Deus quiser, vocês vão conhecer o resto da nossa família, tá bom? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias. Eu queria dizer, Daniel, nós estamos em sintonia aí, viu? Olha, eu não combinei nada com o Daniel, mas ele colocou aqui no boletim, eu vi, Jeremias 29, e a mensagem que eu vou trazer para os irmãos é em Jeremias 29. A única coisa que foi me dada foi o tema que a Sandra me deu sobre soberania de Deus. Mas vamos lá. Eu quero meditar com vocês sobre esse tema, vivenciando a soberania de Deus. Ele age no seu tempo, do seu jeito, e revela-se aos que o buscam de todo o coração. Vamos fazer a leitura, conforme será proposto aqui. Vamos ficar em pé por reverência à palavra de Deus. Nós todos podemos fazer a leitura juntos. Vamos lá? Porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a este lugar, pois eu pensei que tanto tenho a vosso respeito,
corações, através da Tua palavra, Deus. Que ela possa encontrar guarida em nossos corações e aquilo que de repente estamos necessitando, Deus, o Senhor venha atender. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus é o Senhor do tempo, da história e da vida. Ele age no tempo dele. Ele age do seu jeito. E ele se revela aos que buscam de todo o coração. Antes de entendermos o texto, é preciso nós compreendermos o contexto dele. E compreendendo o contexto histórico fica mais fácil então. Deus está trazendo uma mensagem aos, acompanhe no versículo 1, anciãos, aos sacerdotes, aos profetas e ao povo que Nabucodonosor então deportou de Jerusalém para a Babilônia. Essa palavra de Deus diz respeito ao tempo, a forma que Deus agiria em relação a Israel, e mostra também que o povo deveria fazer como resposta de obediência ao Senhor. O povo então estava lá na Babilônia, exilado, Jerusalém estava destruída, e a missão era reconstruir depois desses 70 anos. A missão era recomeçar, reconstruir Israel, reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Tudo que eles tinham era apenas uma coisa: a fé. Eles não tinham mais nada. E muitos deles nem mesmo a fé não tinham, porque nem todos voltaram. Mas essa palavra torna-se animadora, porque é Deus quem está dando. E nos anima e nos encoraja. Eu fico imaginando aquele povo recebendo essa palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Deus, Ele age. Ele deseja que nós também façamos a nossa parte, mas Ele já está agindo. Contudo, reconstruir é muito mais difícil do que construir. Porque reconstruir, você vai lidar com várias situações, com várias pessoas que talvez não estejam interessados na reconstrução. Isso é um dilema, e é, de fato, muito difícil. Como lidar com tudo isso? Como que nós podemos lidar com as perdas, os danos? Tudo isso não é fácil. Então pensa em Jerusalém, desolada, uma cidade totalmente destruída. Por onde começar? Como? E o que fazer? Versículos 5 e 7 nós temos as orientações e as ordens de Deus em relação ao povo. Veja: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhas a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. 8 e 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles vos profetizam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Duas coisas aqui essenciais para as nossas vidas. A primeira é família. Multiplicai-vos. Casamento. Hoje à tarde, agora eu não vou lembrar, desculpa, com quem eu estava conversando, o nome, eu sei quem era, mas eu não sei o nome, tá? Mas a gente estava falando sobre isso, sobre casar, sobre namoro na adolescência, namoro na juventude, e eu estava dizendo exatamente isso. Muitas pessoas, antigamente casava-se, né, com
16, 14, né? Tinha muitas pessoas, os nossos avós, né? Casaram assim, né? Com 14, 16 anos. E tiveram, talvez, algumas famílias, mais de 10 filhos. Hoje, a segunda geração tiveram ali, talvez no máximo 4, né? Filhos. E essa geração tem 2, e olha lá. Agora, essa próxima geração que está vindo, sequer quer casar, né? Talvez acha que o casamento e a família é uma instituição falida, coisa que a gente sabe que é mentira, porque a família é um projeto de Deus, e aqui era um projeto. Como recomeçar uma cidade? Como reconstruir? Começando pela família, né? E segunda coisa que era essencial era a palavra de Deus. Então, não se atentem para os falsos profetas, porque eles falam coisas que eu não mandei falar. Família e palavra de Deus. E aí, só situando vocês dentro da palavra de Deus, quem foi que construiu? Neemias, né? Neemias foi lá e construiu o muro. Começou pelo muro, e aí vem, depois de Neemias, Esdras com a palavra, ensinando a palavra ao povo. Duas coisas. Ele constrói uma cidade pensando na segurança e na paz de Israel, e o outro pensa na espiritualidade, reconstrução física e também espiritual de Jerusalém. Nisto tudo vemos a soberania de Deus. Mas nós nessa noite iremos refletir, pensar apenas sobre vivenciar a soberania de Deus. Como ela acontece? Podemos crer no vivenciar essa soberania de Deus em nossas vidas? Podemos de fato confiar de que Deus realmente tem o controle de todas as coisas? Claro que sim, né? Com toda certeza Ele age, como eu disse, no seu tempo, do seu jeito, e revelando-se aos que o buscam de todo o coração. Então nós vamos ter 3 lições. 3 lições baseadas nesse texto que nos ensina a vivenciar, a experimentar a soberania de Deus. E não apenas pensar no conceito, o que é ser soberano. O que é um Deus soberano? Parece que Deus é um Deus soberano, mas é um Deus distante de mim. Será que é um Deus presente? Primeira lição é essa. Deus, então, é o Senhor do tempo. O tempo dele não é o nosso. Versículo 10. Porque assim diz o Senhor: quando se completarem 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a este lugar. A grande verdade é que nós vivemos tempos de rapidez, somos imediatistas, queremos o agora, já. Vivemos no mundo do fast food, né? Tudo tem que ser rápido, né? Tem que ser full time. Se você se atrasa um pouquinho, seu chefe vai lá e pega no seu pé. Tudo tem que ser muito dinâmico. Há pessoas que se estressam porque ficam na fila do banco 10, 15, 20 minutos. E aí já houve casos que me contaram que processaram um banco, inclusive por causa disso. Aliás, só fazendo um adendo, lá na minha igreja em Cascavel tem um juiz. E esse juiz, ele julgou esse caso, foi ele que me contou, né? E ele usou Eclesiastes, dizendo que tudo tem o seu tempo. E o tempo designado para aquela pessoa ficar na fila era aquele. E é por isso, então, que ele ficou na fila todo aquele tempo. Nós somos a geração Wi-Fi, né? Não é verdade? Tudo tem que ser muito rápido, é muito incrível. Nós agora não dependemos mais de distâncias. Você pode ter uma pessoa lá no Japão e você aqui, e você consegue conversar com ela ao vivo, né? Imediato. Talvez se a gente fosse transmitir o culto, teria um pouquinho só de delay ali, mas ao vivo, na hora, talvez uns 5 segundinhos de atraso, mas a pessoa pode acompanhar ao vivo em casa. Isso é
essa era tem trazido muitos problemas. É fácil perceber o mal que isso tem causado nas pessoas. Um grande exemplo disso é que elas têm se tornado preguiçosas. As pessoas têm se tornado preguiçosas por quê? Porque querem as coisas prontas, não é? Quer ver? Pede para alguém escrever uma redação à mão. Quantos conseguiriam? Quem é que é da época da tipografia? Vou ler bastante aí. Eu não sou não, deixa eu baixar a mão. Então, escrever hoje, tem pessoas que têm mais facilidades, mas hoje a pessoa vai escrever à mão. Como é que escreve mesmo? Vou lá no computador, vai lá, né? E corrige lá. Aí consegue, e mesmo assim consegue errar. É uma geração que quer tudo pronto, tudo fácil, e quando se deparam com a realidade, não sabem o que fazer. Não sabem. Não tem reação diante de situações que fogem ao seu controle. Não tem reação diante de situações que nós não temos domínio. Quem é que tem domínio do tempo? Ninguém. Ninguém tem domínio do tempo a não ser um, que é Deus. Que é Deus. Como o tempo pertence somente a Ele, nós temos que esperar. E esperar não é algo fácil. Como eu já citei, né? Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem uma ocasião certa. Há tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, e assim por diante. Você pode ler o texto. Há tempo para todas as coisas. Saber esperar, ter paciência, é uma palavrinha aqui difícil, né? Longanimidade. Difícil esperar o tempo de Deus, o kairós de Deus, né? O tempo certo dele. É difícil, não é fácil. Esperar é algo então que é tão difícil, principalmente para aqueles que são ansiosos. O ansioso, ele fica tão angustiado que é perigoso pegar uma gastrite, né? Influencia no físico. Isso pode levar até a úlcera e outros problemas, né? Tanto psicossomáticos, também de ordem emocional e física. A ansiedade é uma grande vilã em nossas vidas. Já ouviram, né, a frase de que aquela pessoa que é apressada come cru, né? Tem um tempo certo para que o almoço, para que a janta, para que a comida fique pronta. Se passar do tempo também estraga, né? Tem um tempo certo. Talvez ali o churrasqueiro, né, pode escolher se ele vai fazer uma carne mal passada, uma carne ao ponto, uma carne bem passada, né? Ele pode até escolher, mas tirando esses 3 tempos não existe mais nenhum outro, né? A não ser que a pessoa queira comer a carne, né, crua, né? Mas tem um tempo certinho para todas as coisas. 70 anos, este é o tempo designado para o povo. E o povo não ficou nem um dia a menos e nem um dia a mais em Babilônia. 70 anos. Eu gosto muito daquele Salmo 40, foi um dos primeiros versículos que eu decorei. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. A paciência, então, não é um dom. Tem gente que fala, você é paciente, isso é um dom. Mentira, a paciência não é um dom. A paciência é um exercício. A paciência é a fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas diz. Tem que ser exercitado. Você não nasce com paciência. Você vai ter que pegar a filha do banco.
Você vai ter que esperar a sua vez de ser atendido. E aí você tem que ter paciência. Sabe aquela situação que você tanto espera? Você tem que ter paciência. Porque se você colocar a carroça na frente dos bois, não vai dar certo. Se você der um passo maior do que a perna, não vai dar certo. Deus tem um tempo designado para todas as coisas, para tudo. Por isso, Ele é soberano, o dono do tempo. Mas Deus age no tempo dele e não no nosso. Compreendendo isso, fica mais fácil lidar com o tempo de Deus. Segunda lição: Deus é o Senhor da história. A forma dele não é a nossa. Nós vimos que o tempo dele não é o nosso. Nós estamos vendo agora que a forma dele agir não é a nossa. Versículo 11: Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade. Uma outra versão, a que eu mais gosto, é paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Nós dizemos assim: Deus tem um plano especial para cada um de nós. Talvez você tenha dito isso para várias pessoas. Deus tem um plano especial para cada um de nós. Isso é realmente verdade. Mas o difícil não é saber que Deus tem um plano especial para cada um de nós. O difícil é entender, é confiar e é aceitar os planos dele. Porque não necessariamente os planos dele são os nossos planos. E mesmo que seja, não significa que vai ser do jeitinho que nós sonhamos. Quer ver? No casamento. Quem aqui já casou sabe muito bem que você pensa em 1000 coisas no casamento. Chega no dia, sempre acontece algo diferente. Deus não perde o controle, mas o casamento acontece, né? E todo mundo vai embora feliz da vida, mas não acontece do jeitinho específico que nós pensamos e imaginamos. Primeiro, é necessário crer, então, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, conforme Romanos 12, 2. Em segundo lugar, é necessário compreender que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Então, olha, primeiro eu tenho que compreender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Em segundo lugar, eu tenho que entender, compreender, confiar e aceitar que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Por último, que Ele sempre quer o nosso bem, nunca o mal. Deus nunca quer o mal. Os seus planos são planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Isso para o povo de Israel e também para nós. Veja, tenho mais 2 textos aqui para ler. Isaías 55, 8, 9 diz assim: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Outro texto, Provérbios 14, 12 e 13. Há um caminho que para o homem parece correto, mas o final dele conduz à morte. Até o riso terá dor no coração. O fim da alegria, no fim da alegria vem o quê? A tristeza. É muito comum nós acharmos pessoas, conversarmos com pessoas que dizem estar decepcionadas com Deus, por conta dos resultados que têm em suas próprias vidas. E o que elas fazem? Não, Deus é culpado, porque se Deus me ama, por que eu estou desse jeito? Por que eu estou do jeito que estou? Por que eu vivo do jeito que eu vivo?
Mas será que Deus é culpado por conta das nossas próprias decisões? Será que nós não somos culpados por aquilo que nós mesmos tomamos como decisão no nosso dia a dia e durante toda a nossa vida? Contudo, na verdade, então, Deus não tem culpa das nossas escolhas erradas. Como já foi dito, Ele nunca deseja o mal. O mal acontece? Claro que acontece. Mas se você for parar para pensar, Deus, Ele não se alegra com o mal, porque Ele é bom. Seria contra a natureza e contra a essência dele. Não tem como Ele se alegrar com o mal. Ele deseja, então, o nosso bem, nunca o mal. Embora possa acontecer e acontece coisas ruins em nossas vidas. Mesmo quando estamos vivenciando coisas ruins, Deus ainda assim não perde o controle das coisas. Deus, Ele está no controle e Ele sempre vai continuar no controle de todas as coisas. A verdade é que nós complicamos o que era para ser fácil. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 7:29. Veja que texto engraçado. Olha que texto interessante. Eu disse que nós complicamos o que era para ser fácil. O livro diz assim, texto: Deus fez o homem simples, mas Ele complicou todas as coisas. Deus fez o homem simples, mas Ele complicou todas as coisas. O nosso erro é inverter as coisas, querer que elas deem certo mesmo assim. É como um projeto de uma casa. Veja bem, você vai lá, constrói a sua casa, faz todo o acabamento, você termina ela, e aí depois de tudo pronto, você vai lá na prefeitura e fala assim: olha, eu queria regularizar a minha casa, está aqui o projeto dela. Aí o profissional lá da prefeitura vai olhar aqui e falar assim: mas peraí, isso aqui está errado, mas isso aqui não era para ter sido feito desse jeito. Olha aqui, você não seguiu essa ordem, você não respeitou essa lei e assim por diante. Pensa então num prejuízo. Pensa então no trabalho que vai dar para a pessoa refazer todas as coisas. Então nós queremos basicamente fazer isso com Deus. Nós temos os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos anseios, e nós simplesmente vamos lá e realizamos ele. Depois de realizado, a gente chega assim para Deus e fala assim: olha, Deus, você aprova? Peraí, agora você vai perguntar? Não deveria ser o contrário? Deus, eu tenho esse desejo. Deus, eu tenho esse sonho. Deus, eu tenho esses planos. O Senhor aprova? Aí Deus vai falar assim: sim, não, espera, não é isso que eu quero. Porque depois de tudo pronto, o que ele vai falar? É como o adolescente, o jovem que maquina tudo que ele vai fazer, chega no pai e fala: ó, já pensei em tudo. Esses dias atrás eu atendi um jovem que disse: pastor, faz o meu casamento? Claro, faço, né? Claro que eu faço o seu casamento, vai ser uma alegria. E quando vocês estão pensando em casar no ano que vem, né, como que é o plano? Não, o mais rápido possível. Foi pronto, engravidou a menina, né? Não tem outra solução. Mas o que aconteceu? Não, eu quero casar, só isso. Vocês me permitem tomar água? Eu estou sarando uma gripe e ficou a tosse só. Ainda foi bastante tempo sem tossir, né? Então, eu sentei com ele e falei assim: não, vamos conversar. Vem aqui no gabinete, vamos conversar. Ele disse: sabe o que é o casamento? E eu comecei a pegar um papel, eu tenho esse hábito, tá? Comecei a escrever: casamento significa isso. Você quer casar? Quero casar. Então vamos pensar primeiro nas questões espirituais. Sim, assim, 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 assim. Você vai casar, você vai morar onde? Ah, vou morar com meu pai. Eu falei: não, você não vai morar com seu pai.
Você vai morar, você vai ter sua vida, né? Ah, mas eu vou viver de aluguel? Mas, claro, você quer casar, seu pai não tem nada a ver com isso. E aí, então tá bom. Quanto você acha que custa um aluguel? Ah, R$600. Meu amigo, então você vai morar numa casa de madeira com um quarto, né? E um banheiro e uma cozinha bem apertadinha, uma sala que não cabe nem a televisão, não é? Ele falou, não, que isso, pastor? O aluguel tá caro, rapaz. Quanto é que você ganha? Tanto. Quanto você quer ter a festa? Quero. Quantas pessoas você vai convidar? Tanto. Quanto você acha que vai gastar de refrigerante? Tanto. De bolo? Tanto. Aí ele já começou a coçar a cabeça assim. Eu acho que não estou preparado não, né, pastor? Aí quem tem que dizer isso é você, né? Não eu, né? Ele saiu de lá feliz da vida porque eu ia casar. Ele chegou feliz da vida porque queria casar. No final das contas, a namorada dele ficou com muita raiva de mim, né? O resultado é que eles se separaram. Mas eu acho que Deus fez o melhor para a vida dos dois. Eles não estavam preparados para casar. Então, Deus age da maneira que Ele quer. Ele não perde o controle das coisas. E nós complicamos o que era para ser fácil, o que era para ser simples. E nós, então, invertemos com Deus aquilo que é para ser simples, muito simples. Deus, eu quero isso. Quero colocar diante do Senhor. Aprova ou não? Aí Deus fala não. Aí você fala, não ouvi a voz de Deus, estou aqui pensando aqui, estou orando ainda, né? E se Deus falou sim, vai e faça, né? Então, nunca nós devemos duvidar da nossa capacidade de errar, porque nós erramos. Outra coisa que nós costumamos dizer é que Deus está no controle de todas as coisas. Tenho certeza que eu acho que a grande maioria já disse isso para alguém, ou para si mesmo. Deus está no controle de todas as coisas. Será que você crê nisso piamente? Será que você, na prática, crê nisso? Você só diz assim da boca para fora. Você confia em Deus até quando as coisas começam a ir mal. Quando começa a ir mal, você fala assim, não deu certo. A grande verdade é que sempre dá certo, sabia? Porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus, sempre dá certo. Mesmo que dá errado para a gente. Então dá certo, sempre dá certo. Davi disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Salmo 37, 5. Deus cuida, Deus fortalece, Deus conforta, Deus restaura e Ele age em meio ao seu povo. Então, Deus é o Senhor da história. Confiar em Deus é saber que Ele nos dá a melhor e a mais segura direção. Ele tem planos para nós e os seus planos são mais altos do que os nossos. Nós muitas vezes não compreendemos os planos que Ele tem. Simplesmente nós temos que aceitar e reconhecer que aquilo que Ele planejou é melhor. Basta confiarmos na direção e na orientação dEle para as nossas vidas. Ele realmente tem o melhor para nós. Creia nisso. Terceira lição. Nós vimos que Deus é o Senhor do tempo, que Ele é o Senhor da história e Ele é o Senhor da vida. Ele é a fonte da vida para a vida. O texto diz, de 12 a 14: Então me invocareis, vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei entre todas as nações, de todos os lugares, para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Criador,
Ele é o sustentador, Ele é o mantenedor da vida. Não há vida longe do autor da vida. Não há vida longe de Jesus. Aliás, até há vida, uma vida vazia e triste. Eu gosto muito daquele cântico, a alegria. É o meu predileto, viu? A alegria está no coração daquele que já conhece a Jesus. Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que neles habita. Deus me conhece, nos conhece perfeitamente nos mínimos detalhes. Quero fazer uma ilustração. Meu primeiro carro foi um Corsa 97. Fica vendo, quem gosta de carro. Corsa 97, branco, 1.6, com direção hidráulica, ar-condicionado, carrinho top, né? Bem legal. Eu gostava muito dele. Quando eu adquiri o carro, eu fiquei mais ou menos, sem brincadeira nenhuma, vocês vão rir, eu sei, mas eu fiquei mais ou menos umas 3 semanas, quase um mês, sem saber como é que liga a luz interna do carro. Vocês acreditam nisso? Quem tem carro da Chevrolet? Não estou fazendo propaganda da Chevrolet não, tá? Como é que acende a luz interna do carro? Puxando, né? Puxando o botão. E eu apertava, mexia em cima, procurava outro botão e nada. Até que um dia o homem falou assim, puxou, mas era só isso, né? E eu não sabia. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sabia, embora fosse o dono do carro, mas o engenheiro que criou aquele carro sabia, né? Ele conhece o carro nos mínimos detalhes, cada pecinha, cada botãozinho, alguém entende aí de eletrônica? Cada circuito, é isso, né? Cada componente eletrônico, falei bonito agora, hein? Ele conhece tudo, porque é Ele que criou, não é verdade? E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, diz que ele é irremediavelmente corrupto, e diz, quem conhecerá? Deus. Deus conhece o nosso coração perfeitamente, completamente, e nos mínimos detalhes Deus conhece as nossas vidas. Ele é o Senhor também. E aqui 3 ações importantes que Deus espera que nós cumpramos por crer em sua soberania. Primeira, invocar. Segunda, orar. Terceira, buscar. Invocar, chamar, como uma criança que chama o pai, porque ela está necessitada, ela precisa do pai, ela clama pelo pai, e nós clamamos, invocamos o nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Orar, porque oração não é apenas falar com Deus, mas a oração, quando nós oramos, quando essa criança orou, ela reconheceu quem é Deus, que Ele é soberano, Ele é o Pai. E quem eu sou? Eu sou o servo. E eu preciso ter comunhão, intimidade, e não apenas uma conversinha com Deus, como eu oro só para o alimento, oro para dar boa noite, e oro para dar bom dia, pedindo para bom dia. Isso não é comunhão, isso não é intimidade com Deus. Nós temos que viver uma vida de oração constante. Buscar. Deus não obriga nada. Deus não se agrada de que ninguém o busque por obrigação. Ele quer sinceridade, Ele quer transparência. Não é à toa que Ele está em busca dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele é a fonte verdadeira. Embora existem pessoas que buscam Deus em fontes erradas, aliás, essas fontes não existem. Só há uma fonte, é Jesus.
Somente Jesus é a fonte. Isaías 55 diz, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Invocando, orando, buscando, são 3 ações. Deus responde. Veja, acompanha no texto: eu vos ouvirei, e eu me deixarei, serei encontrado por vós. É um Deus presente, pessoal, acessível, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações e de todos os lugares para onde vos dispersei, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Essa é a promessa de Deus para o seu povo. Ele é o Senhor da vida, e nós, como servos, devemos a Ele obediência, fidelidade. Assim iremos contemplar também a fidelidade de Deus em nosso viver. Concluindo, Deus é soberano. Ele age no seu tempo, Ele age do seu jeito, e se revela aos que o buscam de todo o coração. Pode ser que no momento nós não tenhamos respostas para aquilo que estou vivendo, para aquilo que eu estou presenciando, mas eu posso ter a convicção de que Deus está cuidando. Só queria dar mais um exemplo. José foi vendido pelos seus irmãos, foi traído, foi enganado, foi acusado. E é interessante que Deus transformou o mal em bem e utilizou a vida de José para, então, que uma nação inteira fosse beneficiada. Creia, confie, descanse, pois até mesmo nas tempestades, Deus continua sendo Deus e agirá em nosso favor, por amor, por misericórdia e graça. Espere, confie e obedeça. E assim, você e eu, nós vamos vivenciar a soberana vontade de Deus. Viver a soberania de Deus em nossas vidas é esperar, confiar e obedecer. Eu queria... Amanda está por aí? Você me ajuda? Eu queria utilizar um violão. Posso utilizar o violão? Eu precisava de um pedestal aqui. Queria cantar uma música para vocês. Vou pedir ajuda da Amanda também. A música, com certeza vocês conhecem. Vocês podem cantar junto também. É a música Descansarei. Provavelmente vocês devem conhecer. Vamos adorar o Senhor. Vamos mostrar que nós confiamos e nós podemos descansar em Deus. Sobre as nossas vidas, a nossa alma sabe em quem ela pode ficar depositada, que é na presença do Senhor. Amém? Vem
Deus eterno, nós reconhecemos, Pai, a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, e é por isso, Deus, que nós podemos descansar na Tua presença, Deus, descansar nas Tuas mãos, sabendo, Deus, que se o trovão, Deus, o mar se erguendo vem sobre tudo isso, Deus, nós iremos passar porque o Senhor é soberano em nossas vidas, e a Tua vontade, Deus, a Tua palavra diz, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Por isso, Deus, que com Teu Santo Espírito, Pai eterno, possamos dia após dia reconhecer a nossa alma descansada no Senhor, Deus. Receba, Pai, a nossa adoração, receba o nosso louvor, Deus. Receba o nosso reconhecimento, Pai, dizendo que Tu és soberano sobre as nossas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, igreja.